Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Diga assim: aquele que eu indicar. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagram-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. Talvez a sua versão esteja: porque o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano ou o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, Tu que és Criador dos céus e da terra, Senhor, nos alegramos porque Tu és o bispo e pastor de nossas almas. E em nome de Jesus, nós agora nos aquietamos diante de Ti e Te pedimos: fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, porque a Tua igreja quer Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Samuel, como profeta de Deus, tinha como responsabilidade alcançar um nível elevado de justiça no meio do povo, como também viver em paz com seus inimigos. Mas como assim, pastor? Samuel, como profeta de Deus na terra, carregava com si a responsabilidade de alcançar um nível de excelência, um nível de confiabilidade no meio do povo, como também viver em paz com seus inimigos. O que não se difere, o que não se diferencia e nem é diferente com a igreja do Senhor. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, exceto a não ser o amor. Olha aí, que coisa profunda. Romanos capítulo 13, versículo 8, parte A. O que é que ele diz? Irmãos, não fiqueis devendo a ninguém, exceto... O que é que ele está dizendo? A não ser o amor. Mas por que o amor? Porque o amor é um mandamento de Deus. Porque se eu não amar meu irmão, como eu vou ficar diante de Deus que me amou
entregou seu filho único para morrer no meu lugar. Então o amor, amado, é algo permanente. Você vai ter que amar o seu irmão até um dia você estar face a face com o Senhor. Dentro do processo de santificação progressiva, que é de fé em fé, que é de glória em glória, há dias que você vai acordar e você vai estar odiando seu irmão. Há dias que você vai acordar que você não vai suportar nem você mesma, nem você mesmo. Há dias que você vai abrir seus olhos e você não vai ter nem vontade de se levantar da cama. Há dias que você vai acordar, vai abrir seus olhos e você não vai dar um bom dia para o Senhor. Logo que eu me converti, depois assim dos 3 meses, e agora completa 25 anos, no dia 1º de setembro de 2025, todas as vezes, todos os dias que eu acordo, eu digo: bom dia, Jesus, bom dia, meu Pai, bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, todos os dias. Eu não sei viver sem essa prática. Outra prática: eu não sei sair de casa sem orar com minha família. Eu não sei sair de casa, entrar no carro, parar num sinal e eu não orar. Eu não sei entrar numa farmácia, no supermercado e entrar orando em espírito. Então eu posso dizer que pelas misericórdias de Deus na minha vida, eu tenho uma vida de oração constante, constante mesmo. Deus é bom demais. Essa vida com Jesus é muito maravilhosa. Sabe, nesse propósito, poxa, eu tenho vivido assim uma expansão do amor de Deus dentro do meu coração. Porque você sabe qual é o maior barato? É você alcançar um nível de experiência com Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, de você se colocar no lugar do outro, de você olhar para o outro como preferência. Ele tem que estar bem. Está bem? Amém, pronto. Aqui eu sei que Deus está cuidando de mim. Mas quando nós atingimos, alcançamos esse nível, pode preparar que vem coisa boa da parte de Deus. Aliás, de Deus só vem coisa boa, né? Até mesmo as disciplinas que às vezes a gente precisa para acordar. Precisa. Mas é bom, é maravilhoso. Então veja bem, olha o que acontece. Voltando para cá para o texto, essa questão de amar nossos inimigos é algo muito sério. Você pensa que você não tem inimigo? Não se engane. Além desse prédio aqui, dessa casa aqui, está uma luta, amado. Está uma luta espiritual travada, para que você não entenda, para que você não receba a palavra de Deus, para que você diga que não é para você, é para outro. Para você não, para outro, menos para mim. Mas também nas repartições de trabalho, de faculdade, de escola, temos que estar no Senhor, centrados. Por isso que depender de vós, tende paz com todos. Como é que eu vou ter paz com todos? Sede tardio no falar, tardio no irar-se e apressado. Bem apressado para o quê? Para ouvir. Aí sim, aí eu vou ter paz com todos à minha volta. Até aqueles que não gostam, aqueles que querem me ver pelas costas, eu estou convivendo com eles, eu estou caminhando com eles, eu estou aprendendo com eles. Você sabe qual a lixa que Deus vai colocar na sua vida? É aquilo que você mais gosta, é aquilo que você mais quer, é aquilo que você mais deseja. E olha, Deus vai usar quem está perto de você. Não vai usar quem está longe não, vai usar quem está bem pertinho de você. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 46. Olha o que é que Mateus vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem você. Versículo 45, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol. Você acredita que quando, não sei como é que está a sua versão, mas na minha versão, quando eu li, porque Ele faz o seu sol, eu disse, o seu sol. Por quê? Nesse tempo aqui, existia adoração ao sol. Esse sol com certeza não era o sol de Deus. Então o que é que ele diz? Ele diz, Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também fazem o mesmo. Ele faz esse comparativo. Ele diz, os publicanos também fazem o mesmo. Quem são esses publicanos? Como é que eles eram comparados? A ladrões, amados. Aos ladrões. Por quê? Porque os cobradores de impostos eram os publicanos. O que eles faziam? Eles tiravam dos judeus para dar ao Império Romano. Você sabe quem é um publicano? Que teve a curiosidade de ver, não foi não de saber não, viu? Foi de ver quem era Jesus, foi Zaqueu. O que acontece? Diz que ele era de estatura pequena, de estatura mediana, ele corre na frente da multidão, sobe num sicômoro. Você sabe o que é um sicômoro? É uma árvore cheia de espinhos que dá no deserto. Ele sobe e está lá esperando a multidão passar. Quando a multidão vai passando, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, ô Zaqueu, Zaqueu, ele disse, sim, eu estou ouvindo, desce daí porque hoje eu vou jantar contigo na tua casa. Desce daí. Foi o que ele fez? Ele desceu às pressas e cheio de alegria, regozijando, exultando no Senhor. Como é que está o seu coração hoje à noite? Como você está? Voltando para o contexto de Israel, o povo já andava impaciente. Você lembra que nós vimos na primeira mensagem domingo? O povo andava impaciente e insatisfeito. Gente, cuidado, você pegar uma pessoa insatisfeita e ainda por cima impaciente, pelo amor de Deus. Samuel, já ficando velho, havia nomeado seus filhos para o sucederem, seguindo seus passos, o que não aconteceu. Nós vimos isso na mensagem passada. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitando suborno e pervertendo o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: vejam, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Mas interessante, amados, sabe o que é que acontecia nessa época aqui? O rei deles era o próprio Deus. Se o profeta falava, era a boca de Deus falando. Se o profeta decretasse uma bênção,
era a bênção de Deus sobre o povo. Se o profeta decretasse uma maldição, era a maldição de Deus sobre o povo. Deus é quem os governava. O pedido de um rei, no sentido mais profundo da palavra, era uma tentativa de se livrar do governo de Deus. Eles queriam ter o controle da vida deles na própria mão. Eles queriam se livrar daquele sistema de estar prestando contas a Deus. Isso não é diferente, amados. Isso não é diferente na igreja contemporânea, a igreja do século 21. Muita gente está saindo da igreja porque as luzes de neon lá do mundão estão brilhando. Você perguntar, pastor Ronaldo, você gostava do sistema que você vivia? Não gostava não, mano, eu amava. Eu era louco, porque é saboroso, é gostoso, só que é efêmero. Só que a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, só que é só para destroçar. Essa primeira parte eu estou chamando de a desobediência tem o seu preço. Diga comigo, a desobediência tem o seu preço. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas, como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Versículo 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Versículo 11. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, presta atenção, assim, forçado pelas circunstâncias, está entendendo? Ofereci holocaustos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 12. Nós vimos na primeira parte dessa série que a impaciência não administrada com clareza nos levará a tomar decisões precipitadas, o qual sofreremos danos irreparáveis e irrevogáveis. E essa impaciência nos coloca dentro de uma condição de desobediência a Deus. Diga: desobediência a Deus. Qual foi a orientação que Samuel deu para Saul? E ele não seguiu, pelo contrário, ele desobedeceu. Veja aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Vá na minha frente para Gilgal, eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Diga comigo assim: e diga o que eu devo fazer. Essa foi a ordenança de Samuel para Saul. Você vai me esperar 7 dias. Eu vou adiante de você, irei me encontrar com você em Gilgal, e lá eu direi para você o que você terá que fazer, ou o que você deverá fazer. Samuel perguntou:
o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Olha, gente, como é importante essa parte aqui, ó. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Você vê como é sério? Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Qual foi a causa aqui? As circunstâncias. Agora veja bem como é sério. Saul se encontrava num estado de impaciência. Diga, impaciência. Na conjuntura do momento que você vive, você está impaciente ou você está paciente? Responda não. Responda não. Responda para Deus, para você mesmo. Na conjuntura, no contexto que você vive hoje em dia, você está impaciente ou você está pacientemente esperando no Senhor? Eu estou pacientemente esperando no Senhor. Estou quieto, estou calado, estou dando uns passos, sei que é no tempo dele, então estou tranquilo. Mas Saul se encontrava num estado de impaciência, o qual gerou dentro de si insegurança, incerteza, perturbação, agitação, ausência de paz e de desespero. Porque quando acontece que você está angustiado, você está impaciente, você não tem paciência com ninguém ao seu redor. Você faz um esforço grande para estar aonde você está. Aí depois você começa a soltar farpas em tudo que é gente. Você fala: foi o que eu fiz com você? Não, porque eu sei que. Aí até mesmo depois você diz: mas por que eu estou fazendo isso? Porque é inconsciente, amado. É inconsciente. E por isso que nós devemos olhar para dentro de nós e inquirir, investigar. Mas como é que eu estou? Eu estou vivendo apenas uma capa. Essa capa aqui foi um muro que eu criei para poder atravessar a situação, ou de fato eu estou em paz com tudo que está acontecendo com a minha vida? É nesse momento que devemos nos manter vigilantes, o qual gerou dentro de si insegurança, gerou dentro de mim insegurança. Peraí, eu já tenho que dar um passo atrás. Por quê? Porque é nesse momento que eu devo manter vigilante. É no momento como esse que devemos ter domínio próprio. Devemos que ter domínio próprio, sensatez, discernimento de espírito para saber que caminho devo seguir e qual decisão e direção de Deus eu vou tomar. Ou qual decisão e direção de Deus que Deus requer que tomemos. Se você não estiver quieto, se você não estiver em paz, se você não souber o que você quer, você sabe o que acontece? Você vai tomar a decisão errada. Porque nesse momento é que se apresenta o perigo. Diga comigo: perigo. Diga de novo: perigo. Mas que perigo, pastor? Perigo de fazer o que você não deve fazer. Perigo de fazer o que nós não devemos fazer. Por quê? Porque estamos debaixo de uma ordenança de Deus. Não é porque o homem quer, não é porque o homem manda. Não, é uma ordenança de Deus que te chamou para o propósito e está te conduzindo no processo. Aí sabe o que vai acontecer? Perigo de sair da centralidade da vontade soberana e absoluta de Deus.
o perigo de ser rejeitado, mas não como filho. Deus não rejeita nenhum filho, amado. A promessa de Jesus é que Ele não lança fora, a gente é que saímos. É o cão volta ao seu vômito, e o que mais? A porca ao lamaçal. Meu amado, isso aqui é clássico. Isso tem, infelizmente, isso tem acontecido todos os dias. O pecado de Saul não foi o sacrifício que ele fez. Por quê? Porque Davi e Salomão também fizeram sacrifícios e não receberam a censura, não receberam penalidades. Mas o que foi que aconteceu? Qual foi o pecado de Saul? Foi desobedecer a ordenância de Deus através do profeta. Espera-me 7 dias, 7 dias que eu irei ter com você, e lá oferecerei holocausto, e lhe mostrarei o que você deve fazer. Ele esperou? Esperou não. Porém, agora vemos e venhamos. Saul foi levado pelas circunstâncias que lhe rodeavam, juntamente com a tendência humana de temer, quando de um lado ele viu o seu exército saindo, fugindo, porque não tinha condição de vitória. Por outro lado, ele viu filisteus se reunindo com seus carros e homens. Contudo, a limitação, preste atenção, agora aqui, amados, é tremendo. Porém, a limitação humana foi e sempre será a oportunidade divina. Quando você não pode, Deus diz: eu posso. Quando você diz: eu não vou conseguir, Deus diz: você vai conseguir em mim. Quando você diz: Senhor, eu não vou, sem ti eu não vou, Ele diz: eu vou contigo. Quando você diz que não tem mais forças, que está exaurido, que está exaurida, Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Mais uma vez, Saul desobedece às ordenanças de Deus e tentou passar a responsabilidade pessoal para outros. Então Samuel logo percebeu que Saul não era um líder. Aqui onde é que mora o segredo, amado. Samuel percebeu que Saul não era um líder, mas um instrumento escravo do povo. Agora ele começa a entender por que Deus desde o início está dizendo: Samuel, por que tu chora tanto por Saul? Eu já rejeitei esse homem é de dura cerviz. Por que tu ora tanto por ele? E agora Samuel começou a entender, a ficha começou a cair. Existem pessoas, amados, que por mais que você ore, por mais que você interceda, a pessoa endurece a cerviz. Por mais que você deseje o bem daquela pessoa, a pessoa diz que você está desejando mal para ele ou para ela. Sempre existirá pessoas assim. Não adianta nós queremos quem não quer mudar. Ó, meu filho, ó, tem 17 anos. O que é que ele diz? Pai, eu preciso viver as minhas experiências. Você disse que sofreu nisso. Pai, eu quero viver minhas próprias experiências. Meu filho, o que é que eu tenho que fazer? Dá um passinho atrás e joelho no chão. Mas quando nós estamos caminhando, eu estou conversando com ele. Você abre comigo, filho? O que é que está acontecendo? Não, pai, está tudo bem. Porque eu estou assim querendo ficar calado. Se cumpre a palavra
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não é diferente com você. Isso não é diferente comigo. Então veja bem, o povo poupou o melhor. Olha o que Saul vai dizer. Ele diz: Samuel, houve um contexto aí, eu preciso justificar para você. Agora, amados, é exatamente no momento como esse que nós precisamos ter cuidado, nos cercar de cuidados quanto ao que Deus nos manda fazer. Por quê, pastor? Porque se eu der o melhor de mim, estou dando o melhor de mim, mas a intenção do meu coração é apenas fazer o paliativo, aquilo que é momentâneo, aquilo que apenas amortece a dor, amortece a vontade, alivia, suaviza, só que depois volta, mas ela volta com intensidade maior, chegando até ao ponto de levar a pessoa à morte, sabia? Você sente uma dor em determinado local do seu corpo, aí você toma um paliativo, o que acontece? Ela alivia. Ela vai aliviando, só que por dentro ela vai se agravando, vai se agravando. Quando você pensa que não, olha, uma pessoa, ela não sai da presença de Deus de uma hora para outra. A pessoa não se desvia da casa de Deus de uma hora para outra. O que acontece? Vai jogando para debaixo do tapete, vai jogando para debaixo do tapete. As poeirinhas, a poeira sujou um pouquinho? Não dá para a gente. Vai ser bom, vai acontecer o melhor. Não acontece. Você começa a jogar mais um pouquinho. Quando pensa que não, a situação que você, imperceptível até o tecer mais ameno, acontece que você pensava que não iria acontecer. Você perdeu a pessoa. O que você perdeu a pessoa? Falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de autoridade de Deus na sua vida. O que você poderia ter estancado, não, isso aqui não. O contexto pode ser outro, mas esse não. Mas infelizmente, igreja, existem pais que não ensinam seus filhos no caminho de Samuel. Ele ensinou seus filhos no caminho? Ensinou, amados. Mas eles seguiram? Seguiram não. Infelizmente ou felizmente, haverá um momento que a culpa vai ser de quem? Do papai e da mamãe. Mas vai quebrar onde? Vai quebrar no filho ou na filha. Então veja bem, precisamos ter cuidado. Porque se eu faço 99,9%, o que acontece? Fiquei reprovado por apenas 1%. Alguém aqui alguma vez já ficou reprovado por 1%? Ficou dentro, 1%. Agora presta atenção, você já teve conhecimento que alguém já deixou de passar em um concurso público, em uma faculdade de medicina, faculdade de direito, por apenas 1/10? 1/10, amado. E você acha, você pensa, você tem a cara de pau de achar que com Deus é diferente? Deus é amor, Deus é santo, e Ele é justo juiz, e a vara vai descer, e a consequência virá. Deus não é bobo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Dizendo Ele sim, cumprirá. E Ele tem cuidado de você, Ele tem te cercado com alegre escandaliamente, e você tem cuspido na cara dele, e você tem dito para ele, com as suas ações, suas decisões, que ele é um palhaço. Você vai ver quem é palhaço. Quando Saul vai se justificar para Samuel, ele diz que a responsabilidade é do povo. Meu amado, porque sempre vai ser assim.
Você nunca vai assumir, foi eu que fiz, foi eu que quis. E acabou. Mas não. Aonde eu morava, a casa que eu morava, era insuportável com papai e com mamãe. Meu irmão, minha irmã enchia o saco. Então agora eu vou viver o que eu quero viver e acabou. Só que você não conhecia o outro lado. Você encheu de fantasia que o outro lado era perfeito. E não é. Você só vai conhecer quando você botar os pés. Aí você vê o que é bom para tosse. Ele tenta jogar a justificativa para o povo. Semelhantemente acontece com Arão no Sinai. Eu queria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez, por favor. Êxodo 32, a partir do versículo 21. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Misericórdia. Pois me disseram: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, e eu lancei do fogo, e saiu este bezerro. Pelo amor de Deus, que cara de pau! Primeiro ele faz o quê? Para ele livrar a pele dele, ele condena o povo. Você sabe, meu senhor, que esse povo é propenso ao mal. Mas seguinte, eu disse: o que é que vocês têm? Tem hora aí? Tem. Tiraram, me deram. Eu lancei no fogo e saiu um bezerro. Jesus, é assim que acontece com o homem. Mas de Deus ninguém zomba, amados. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, você está desejando mal à sua igreja, às ovelhas da sua igreja? Jamais, amado. Jamais, jamais. Pense, está aqui minha esposa, está aqui meu filho, que agora, durante o propósito, quando a gente está orando, ele está orando com a gente. A gente depositando cada um de vocês nominalmente na presença do Senhor. Não. Jamais nós vamos desejar. Nós não desejamos mal às ovelhas de outros ministérios. Existem outras pessoas que estão sem pastor no momento, que elas são pastoreadas por nós, amados, de outra cidade. Moro em outra cidade longe. Mas jamais eu vou desejar que uma ovelha minha, ovelha que foi confiada por Deus a mim, se perca. Não. Deus ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus é que todos se voltem para Ele. Agora, Deus não aceita paliativo. Deus não aceita desculpas. Eu só posso caminhar, eu só posso ter amizade se esse meu amigo, ele tiver comunhão com meu Deus. Porque se ele não estiver em Cristo, ele não é meu amigo ainda. Ele está no processo de amizade. Mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou me humilhando para que ele se decida. Porque quando ele decidir, eu sei que nos céus haverá uma festa diante dos anjos de Deus pela vida dele. Eu vou amá-lo mais ainda, porque eu já o amo, porque ele não é nem meu inimigo, e eu amo. Você acabou de ver que eu li aqui que eu tenho que amar os meus inimigos. Então essa é uma realidade da sua igreja, da igreja local. Nós precisamos juntar forças para povoar o céu. Agora, não esquenta banco, amado. Não esquenta banco. Porque se você esquentar a banca, você vai cair dentro do contexto de desobediência. O estrago é grande. Você está entendendo isso? Você pode aplaudir a Jesus?
O que você tem feito? Agora é para você. O que você tem feito? Ou o que você tem falado sobre o seu irmão? Você tem jogado, tem lançado responsabilidade sobre ele? E se eximido, pastor, sim, se esquivado, passando ao largo, saindo de lado. Não, isso é com ele, a perversidade é dele. Já tenho orado muito, mas olha, parece que ele não tem jeito não. Tem, meu querido, tem jeito sim. Pior era você, pior era eu. Mas Jesus é tão misericordioso que ele me chama de amigo. Você é meu amigo, Ronaldo. Eu escolhi você para andar comigo, para frutificar e dar frutos, e frutos que permaneçam. A perversidade das pessoas, ela não nos atinge, porque Jesus deixou uma ferramenta poderosa que chama-se oração, intercessão e choro. Eu não vi ainda um homem chorar na presença de Deus e Deus não responder às suas orações. Agora o choro tem que ser genuíno. Ele diz que homem não chora, né? Homem que é homem não chora. Ah, você não é homem bastante não, querido. Você vai mostrar que é homem quando você chorar. Você chorar e você vai mostrar que você é homem. Por quê? Você sabe onde é que aconteceu isso? Que está acontecendo com Arão? Que foi o mesmo que aconteceu com Saúl. Isso foi o povo que separou melhor. Por quê? Porque a ordem de Deus através de Samuel era para ele matar tudo: ovelhas, boi, homens, mulheres, crianças de peito, tudo. O que eles fazem? Eles vão lá, matam o povo todo, deixam o rei vivo, e as ovelhas e os bois gordos eles separam. Eita. Amados, não faça isso. Você tem alguma coisa na sua casa escondida ainda, guardado? Tem? Quebre. Eu ouvi isso ontem, não foi? Quebre, queime, não dê a ninguém não. Se você tem alguma coisa na sua casa que você sabe que é porta aberta para o diabo, quebre, queime, lance fora, agora quando você chegar em casa. Porque se você continuar com isso, você vai ver o que é que você, a enrascada que você vai se meter. Então foi isso que Arão fez também. Esse povo é propenso ao mal. Agora sabe onde que aconteceu isso, amados? Aconteceu isso no Éden. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: o que é que ele vai dizer? A mulher que me deste para estar comigo me deu da árvore e eu comi. Está vendo o que ele fez, amado? Está vendo de onde é que veio o mal? Lá dos primórdios, lá do jardim. Quando Deus chega, ele se esconde. Aí depois ele escondendo. Deus, Adão, não se esconda não, que eu estou vendo você. Não, porque eu estou nu. Mas peraí, quem foi que disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse que não era para você comer. Eu comi, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste para estar do meu lado, para ser minha auxiliadora, para abrir meus olhos quando eu não estou vendo, para pegar no meu pé quando é preciso pegar, para me dar uns cutucão quando for preciso. Foi ela, comeu e me deu. Olha que coisa séria. Aí o que é que Deus continua? Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Está vendo? É a serpente. Não foi ela não. Ela não disse que quando ela olhou para o fruto, ela: eita, que frutão, é do meu, do tamanho do meu aro. Menina, é do jeito que eu escolhi, do jeito que eu quero, papai, é aquele, é aquela. Vixe, pense. O papai só olhando. Ela não diz não. Ela só disse que foi a serpente que enganou ela. Mas quem encheu os olhos, quem babou,
Foi ela. Gênesis capítulo 3, versículo 11 a 13. Temos assumido nossa responsabilidade diante dos fatos. Não adianta você pensar que está agradando a Deus pelas suas próprias forças, porque você não está. Você está se enganando. Aí você precisa se sujeitáveis, portanto, a Deus. Mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas como é que você faz isso na prática? É você, não, peraí. Olha, é meu aro, é o que eu sempre quis, mas não está contextualizado. E eu vou pagar um alto preço. Eu prefiro pagar o preço agora. O chorar, o espernear, o jejuar, o clamar a Deus, para que Ele me dê forças e eu continue no processo, porque eu quero chegar no propósito. Amém?